Cristo Salvador. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Toda a terra vos adora, Jesus Cristo Salvador. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza. E por isso deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar:
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Ele que foi proclamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor é sacerdote para sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia que nasceste, nos esplendores da santidade, antes da aurora, como orvalho. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é sacerdote para sempre.
nos pensamentos e intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam jejum. Vieram perguntar a Jesus por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus e os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus: podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto têm o noivo consigo, não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, cantávamos no Salmo que o Senhor é sacerdote para sempre. E a carta aos Hebreus falava-nos de facto desta dimensão sacerdotal de Jesus que rompe aquilo que era o sacerdócio da aliança, que era uma realidade ritual, constantemente renovada, porque de facto era apenas uma realidade humana e por isso imperfeita. Quando Jesus Cristo encarna e entra na história, de facto Deus torna-se presente no meio da humanidade e por isso o seu sacerdócio é eterno. Daí a expressão que o autor da carta aos Hebreus usa de falar do sacerdócio de Melquisedeque. Sabemos que é alguém que aparece para abençoar Abraão sem origem, sem história, que aparece ali de facto como uma intervenção divina. E de facto Jesus é esta intervenção divina no meio da história, que marca um ponto, não diríamos de ruptura, mas o ponto focal da história da salvação. Toda a história entronca ali na figura de Jesus Cristo. Foi para a encarnação do Verbo que Jesus escolheu o povo eleito e foi preparando nesse povo a encarnação do Verbo, do Messias. E Jesus veio para salvar toda a humanidade. E por isso o sacerdócio de Jesus, ou seja, esta ligação medianeira entre a humanidade e Deus, entre Deus e a humanidade, realiza-se plenamente em Cristo. Porquê? Porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E é nesta união em Jesus Cristo de Deus e da humanidade que acontece este encontro sacramental, este encontro de graça, de conversão e de transformação. É por isso que Jesus diz que os discípulos não podem fazer jejum porque o noivo está com eles. De facto, porque Deus está com eles. Porque Deus caminha com eles. E não é preciso
outra mediação que não a de Deus, que é o Salvador. E essa mediação continua a exercer-se ainda hoje no sacerdócio ordenado, mas de facto com esta característica, que não há em mais lado nenhum, que é o padre, naquilo que é específico da sua missão sacerdotal, age na pessoa de Cristo. Cristo age através de nós. Esta é a grande novidade que a Igreja Católica traz ao mundo. De facto, Deus atua através da ação do sacerdote, seja na consagração do pão e do vinho na Eucaristia, seja no perdão dos pecados no sacramento da reconciliação ou da confissão. A Carta aos Hebreus fala, de facto, dos sacerdotes da Antiga Aliança que estavam continuamente a oferecer sacrifícios porque eles próprios eram imperfeitos. Não quer dizer que nós, os padres, sejamos perfeitos. Não, mas quer dizer é que é Cristo que age através de nós. Isso não acontecia no sacerdócio judaico. Isto não acontece também na presidência das comunidades evangélicas, que não têm de facto o sacerdócio à imagem e como nós o temos. Os evangélicos, os protestantes, para usar o nome mais comumente conhecido, todas aquelas igrejas que nasceram da reforma protestante, da reforma evangélica, eles não veem o sacerdócio como nós, veem apenas uma presidência da comunidade e um ministério da palavra, da pregação. Porque não há esta ligação de agir em lugar, em nome, na pessoa de Cristo. Cristo age em nós, nos sacerdotes. E por isso, quando o padre pega no pão e no vinho e diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de facto é o corpo e o sangue de Jesus que se transformam. Acontece um milagre verdadeiramente. E em cada Eucaristia há um milagre que acontece, que o pão e o vinho transformam-se no corpo e no sangue de Jesus. E é pela graça de Deus, é Deus que age através de nós, que age através da nossa pessoa, estando presente assim em cada comunidade. E quando o padre invoca, impõe as mãos ao penitente e lhe diz eu te absolvo dos teus pecados, é Deus que absolve, é Deus que perdoa. Nós somos apenas o instrumento do qual Deus se serve para esse sacramento, para esse ato de graça transformador da vida. Daí esta ligação ao Melquisedeque, que é este sacerdote que não se sabe de onde vem nem para onde vai, que aparece ali. E, portanto, Jesus aparece em cada um de nós para dar a graça ao mundo, para ajudar a conversão. E depois reparemos naquilo que Jesus diz quando fala de ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha e ninguém põe o vinho novo nos odres velhos. Isto significa não que o passado foi anulado por Jesus, mas que agora temos uma nova perspectiva. Com Cristo olhamos para o mundo de outra maneira, porque Deus está presente na nossa história. Deus está presente na nossa vida. Ele atua em nós e por nós e conosco. E esta é a grande transformação. Não vale a pena voltarmos ao passado, não vale a pena querermos recuperar coisas antigas, por mais valiosas que sejam, porque Deus continua a agir hoje na Igreja. Deus não agiu apenas há 2000 anos. Deus não fez milagres apenas há 2000 anos. Deus continua a fazer milagres hoje, precisamente na pessoa daqueles que Ele escolhe para serem os pastores do povo de Deus, nas pessoas daquilo que Ele escolhe para serem o sinal da salvação, para serem testemunhas, profetas,
para serem, de facto, presença de Cristo em nós. Costumamos dizer que a Igreja é sacramento de salvação, porque a Igreja tem Deus na sua essência. É por Deus que ela se mantém, é com a graça de Deus que ela cresce, e cada um de nós faz parte desta Igreja. Cada um de nós é membro desta comunidade e, portanto, cada um de nós tem Deus. É isso que significa o batismo. Pelo batismo somos filhos de Deus, fomos consagrados como sacerdotes, como profetas, como reis. Fomos consagrados, de facto, como filhos de Deus e herdeiros do seu reino. E esta é uma responsabilidade. É uma responsabilidade que nos faz olhar para o mundo com preocupação, com carinho, com amor, com cuidado. Sentirmos que somos responsáveis pelos irmãos, por esta casa que é a casa única de todos, por este mundo no qual Deus nos colocou para o transformarmos à sua imagem e semelhança. E ao vivermos esta semana de unidade dos cristãos, deve ser esta a consciência que temos, de que de facto é Cristo que presida a Igreja. E quem acredita que Cristo é o Salvador do mundo, deixa-se guiar pelo Evangelho e pode e é sinal de salvação, sinal de comunhão, sinal da graça de Deus. Jesus Cristo fala, de facto, da alegria que é estar com o noivo. Devemos sentir alegria porque Deus está connosco, porque Jesus está connosco. Ele vem à Eucaristia para ser o nosso alimento, para ficar depois no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, para nos ajudar ao longo deste dia a crescermos na graça e a sermos mensageiros da Boa Nova. Ao participarmos na Eucaristia, abramos o coração a Deus para que possamos com Ele tornar o mundo melhor. Irmãos e irmãs, oremos para que Deus faça de nós discípulos de Cristo, sensíveis aos sofrimentos e anseios das igrejas que procuram unidade, dizendo com muita fé: Senhor, dai-nos a paz. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que vejam em Cristo o seu modelo e pastor e sigam com humildade e fé pelo caminho do Evangelho, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Por todas as comunidades e confissões cristãs, para que afastem discussões e contendas e se deixem conduzir pela luz de Jesus Cristo, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, dai-nos a paz. Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que realizem o seu ministério com dedicação, em ordem à unidade do povo que lhes foi confiado. Oremos. Senhor, dai-nos a paz. Pelos fiéis das várias confissões cristãs, para que se estimem e apreciem mutuamente e realizem entre si gestos de amizade e união fraterna. Oremos. Senhor, dai-nos a paz. Por aqueles que tudo julgam e criticam, para que o Senhor os livre dessa tentação e os faça amigos e servidores uns dos outros. Oremos. Senhor, dai-nos a paz. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos dê a graça de compreender que a unidade é fruto da vitória do amor sobre o egoísmo. Oremos. Senhor, dai-nos a paz. Senhor nosso Deus, nos chamaste para formarmos um só corpo, unidos numa só fé e num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que te conheçam a ti como um só Deus verdadeiro e também a Jesus Cristo, a quem um dia enviaste. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quiseste instaurar todas as coisas e a todos desta graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna.
Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinto, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou.
que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Felizes os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração. Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao celebrarmos o ano jubilar da encarnação, voltemo-nos para a Mãe de Deus e rezemos a oração jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No seu imaculado coração,
seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Mostrai que sois a mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor, a quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva